Bom, eu vou fazer aqui o exercício que eu passei para a turma. É um exercício básico de valuation pelo fluxo de caixa descontado. Vocês receberam esses dados e também um fluxo de caixa já montado. Eu vou montar o fluxo de caixa aqui para mostrar para vocês como a gente chega no fluxo de caixa partindo do DRE, né? Então a gente tem aqui esse income statement aqui que é o DRE, né? Do lado ali o balanço patrimonial. O que você pode fazer primeiramente? Bom, depois de qualquer forma você vai precisar saber qual é o nível de dívida líquida e o nível de equity, né? Então depois a gente mexe no balanço. Vamos fazer aqui o fluxo de caixa para a gente poder fazer a avaliação. Lembrando que aqui a gente não vai ter que ficar projetando ano a ano, né? O fluxo de caixa futuro, né? A ideia aqui é simplesmente pegar o DRE de 2021, projetar o fluxo de caixa de 2021, jogar um mais G, né, que é a taxa de crescimento na perpetuidade para o próximo ano, e aí a gente vai ter o fluxo da perpetuidade. Então esse fluxo de caixa, para eu usar o DRE e obter o fluxo de caixa, que seria o fluxo de caixa indireto, mas aí o que a gente pega? Eu vou pegar aqui o que interessa para a gente é o EBIT. O EBIT é a primeira rubrica, né, digamos assim, que compõe o fluxo de caixa. Então eu parto do EBIT, que é simplesmente Earnings Before Interest and Taxes, ou seja, é o lucro antes de juros e impostos. Aí o que a gente faz? A gente cobra o imposto, né? A alíquota é 34%, né? Tá aqui. Do EBIT. Vai ser um valor igual a esse imposto que eu estou pagando aqui? Não. Não vai ser igual. Porque a base é diferente. Então, na verdade, vai ser um imposto até mais caro que você vai cobrar ali, né? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer isso aqui. Você vai subtrair do EBIT a alíquota de imposto, né, multiplicado pelo EBIT. Ou seja, eu quero chegar no EBIT líquido do imposto. Só que esse imposto é um imposto que está muito caro aqui, mas aí depois você vai ver onde é que eu vou devolver essa diferença, tá? Então, só para vocês compreenderem o que eu quero dizer, olha, se eu parto no fluxo de caixa indireto a partir do DRE, o primeiro termo é o EBIT, que mostra, de certa forma, a capacidade de geração de caixa da empresa pelo próprio EBITDA, que depois eu vou devolver a depreciação. Então, você pega 622,57 e subtrai 0,34 vezes 622,57. Quanto que é 0,34 vezes 622,57? Deixa eu pegar aqui uma calculadora simples mesmo. Vamos pegar aqui do Excel. Eu tenho o valor aqui em algum lugar. Não, nessa planilha não tem. 0,34 vezes 622,57. Não é isso? 211,67. 211,67. Ou seja, esse imposto que eu estou descontando aqui, 211,67, não é isso? É bem mais alto do que o 122, né? Ou seja, eu paguei 211,67? Não.
Eu estou prejudicando aqui o meu resultado, então eu tenho que devolver essa diferença. Eu vou devolver, vocês vão ver lá no WACC, que é o benefício fiscal dos juros da dívida. Ou seja, a diferença dos dois, né, do EBIT para o 34% do EBIT é 66%, né? 66% do EBIT, né? 622,57, ou seja, 410,89. 410,89. 410,89. Ou seja, isso aqui é o meu EBIT vezes 1 menos Tzinho. Tzinho é a alíquota do imposto de renda. Alguns livros chamam esse termo de lucro operacional líquido após impostos ajustados, ou do inglês Net Operating Profit After Taxes, como a gente viu na aula. Então, o NOPAT para 2021 é de 410,89 milhões. Tá bom? Bom, isso é o quanto a empresa gerou de lucro operacional. Ok. Esse dinheiro eu posso adicionar a ele, em termos de geração de caixa, o que eu descontei aqui antes e não tem efeito caixa, que é a depreciação. Aqui no caso foi só depreciação, mas normalmente é uma linha de depreciação, amortização e exaustão. Então eu tiro aqui no EBIT. Por que eu posso considerar isso aqui como uma despesa se eu não tenho um efeito caixa, né? Se ela nunca vai ser realizável, digamos assim, no caixa? Porque você pode abater da base de cálculo onde incide o imposto de renda. Então isso é uma legislação fiscal que te permite usar a despesa de depreciação, que é um percentual dos ativos físicos da empresa, em que você considera o tempo de vida útil de cada um deles, né? Como, por exemplo, veículos são 4 anos, 4 ou 5 anos, não estou lembrando agora, maquinário 10 anos, né? Então, isso daí tudo vai sendo considerado, né? Edifícios, se não me engano, é 25 anos. Aí vai variando, né? Você tem uma tabela de vida útil de diversos tipos de ativos, né? A única coisa do Power Plant and Equipment, que é o ativo permanente que você não deprecia, é o terreno. O terreno você não deprecia. E também você não pode fazer amortização mais de marcas e patentes. Bom, você tem aqui então como voltar à depreciação. E essa depreciação tem um valor de 35,63 milhões, é isso? Ok. Então, você vai ter 446 milhões,52. O que você faz agora? Bom, para alguns livros de valuation, isso daí é a capacidade de geração da empresa, né, de geração de caixa da empresa. Para muitos livros você pode chamar isso daqui de fluxo de caixa operacional. Existe uma discrepância conceitual entre os livros de valuation, que a gente já conhece, que a gente usa por aí, e o CPC 03, que assume que os investimentos que você tem que fazer no capital de giro líquido da empresa fazem parte do fluxo de caixa operacional. Para o
pessoal da área de finanças corporativas, isso daí é investimento, né? Então eu vou assumir isso como investimento, então eu vou chamar de fluxo de caixa de investimento, que é o que eu vou cobrar do fluxo de caixa operacional, que é o aumento no capital de giro líquido e o CAPEX, né, que é o investimento no ativo fixo, né, da companhia. O aumento do capital de giro vai ser, pelo que foi dado aqui, né, variação do Net Working Capital, 30% do aumento da Gross Revenues, mas já já foi dado, né, que na verdade tem uma coluna aqui que não foi apresentada. Deixa eu já pegar lá. Eu vou pegar o CAPEX que vocês receberam. O CAPEX é depreciação, então você vai botar o quê? Você vai investir simplesmente o que depreciou nos ativos, né? Então você vai tirar aqui 35,63. E o aumento do CAGIRO é 30% do aumento das receitas. Como eu não tenho dos outros anos, eu vou pegar aqui do Excel, do material que vocês receberam, só para ficar igual, né? Foi dado aqui o 17,10. 17,10. Então vamos colocar aqui menos 17,10. Aí eu vou ter o que a gente chama de Free Cash Flow to Firm. O que é esse Free Cash Flow to Firm? É o Free Cash Flow que os ativos foram capazes de gerar. Ou seja, o fluxo de caixa livre da empresa como um todo. Ou seja, eu peguei dinheiro com acionista e com credor e investi em ativos que me geraram esse fluxo de caixa. A partir desse fluxo de caixa que eu vou devolver o dinheiro para os acionistas, quer dizer, primeiro para os credores e depois para os acionistas, né? E esse grupo aqui de cima é o fluxo de caixa de investimentos. Ou seja, a ideia é que para a empresa manter esse nível de fluxo de caixa operacional, ela precisa reinvestir uma parte do dinheiro para garantir a sustentabilidade do negócio, e o que sobrar ela distribui entre credores e acionistas, né? Free Cash Flow to Firm. Esse valor já tem a conta lá. É exatamente 393. O cash flow dos investimentos é a soma dos dois, né? Investimentos, então deu 393,80. É o fluxo de caixa da firma. 393,80. Agora eu fiquei na dúvida. 393,80, ok. Bom, essa é a geração de caixa, né, do ano de 2021, né? Como que você vai avaliar a empresa? Você sabe que o valor da empresa em 2021, né, do Free Cash Flow to Firm pelo WACC, né? Lembra que é pelo WACC que você tem que trazer, né? Vai ser igual, assumindo que é uma perpetuidade que a gente vai estar tratando, você vai pegar o Free Cash Flow do ano seguinte, assumi-lo como o primeiro fluxo de caixa, né? Dividido por o WACC menos G, que é a taxa de crescimento. Só que você sabe que o fluxo de caixa de 2022 vai ser quanto? Vai ser o fluxo de caixa de 2021, que é o mesmo ano que você quer o valor presente, igual aquela jogada do modelo de Gordon, né? Você bota aqui 1 mais G, né? Para levar para o ano seguinte, que a partir do ano zero já está valendo a perpetuidade. Então você vai pegar o do ano que vem, que é o 2022, né?
do ano seguinte, do valuation, você vai pegar fluxo de caixa de 2021 e multiplicar por 1 mais G, dividido por WACC menos G. Bom, para usar essa fórmula eu preciso calcular o WACC. O WACC vai ser uma média ponderada entre KD e KE, ou seja, KE é custo de equity vezes a parcela de equity sobre o total, não é isso? Mais KD vezes a parcela de dívida líquida, no caso, sobre o total, né, que é o capital empregado, multiplicado pelo benefício fiscal. Esse 1 menos T aqui é exatamente o benefício fiscal que eu não considerei na hora de calcular o imposto sobre o EBIT, né? Se você pegar a diferença entre 211 e 67, tá? E 122 e 73, 211, vamos fazer aqui, 211 e 67, que eu exagerei, né, na cobrança do imposto, menos 122 e 73, que foi o valor que eu paguei efetivamente, vai dar 4, 16 menos 7, 9, 10 menos 2, 8, que vai ficar 20 menos 12, 8. Olha, você exagerou em 88,94. 88,94. Veja só o volume de juros que eu tenho aqui. 261,60 é simplesmente 12% de 2.180. 12% de 2.180. Olha, 12% de 2.180 é a quantidade de juros que eu reconheci como despesa em um ano, né? Isso foi o que eu abati da base do EBIT, né, para chegar no EBT. Ou seja, calcula 34% desse cara. Quanto vai ser 34% desse cara? É o quanto de imposto que eu economizei. Olha aí, exatamente a diferença, tá vendo? Então eu pago menos imposto do que eu calculei lá no EBIT. Mas eu não deixo de considerar esse 88,94. Onde que eu vou considerar esse 88,94? Quando eu uso KD, 12%, vezes 34%, ou desculpa, 1 menos 34%, que é o 66%, né? Vezes a dívida, que é 2.180. Ou seja, esse é o custo efetivo, da minha dívida. Porque se eu pegar esse cara, que é o que eu efetivamente estou pagando, mais o benefício fiscal, vai dar o 261,60, entendeu? Então tá tudo dentro do equacionamento. A gente não comete erro ao separar essas duas partes. Bom, então fazendo essa conta aqui, eu vou ter o KE, eu tenho que deixa eu fazer aqui, né? O KE, na verdade, é pelo CAPM, né? Vai ser a taxa livre de risco, Risk Free Rate, vezes o beta, mais o beta, vezes o prêmio de mercado, que é o RM menos o RF. A taxa livre de risco dada foi de
12%, não é isso? O beta 1,2%, o RM 16%, o RF 12%. Então vou ter 0,04 vezes 1,2, 2 4, 4,8, 16,8%, não é isso? Será que é isso mesmo? Peraí, 16 menos 12, 0,04, 20% de 4, 8, então vai dar 48. 4,8% é 16,8. Vezes o 66. Não, peraí, faltou 66%, vai ser menos. Deixa eu fazer essa conta aqui. Vai ser. Ah, não, eu ainda não calculei o AC. O KE vai ser o risk free, que é 12%, mais o beta de 1,2 vezes a diferença entre o retorno de mercado de 16 e o RF. Então vai ser 4%. Isso aí dá 16,8. Já vou calcular o AC. O AC vai ser a parcela de equity, que é 2.970, dividido pelo debt mais equity. O debt é 2.180 menos 582 de caixa, né? Somo isso com a quantidade de equity, 2.970, então eu tenho o total do capital empregado aqui. Isso daqui multiplicado, né, pelo KE, que é o custo de equity, que é 16,8. Agora eu vou somar com a parcela de dívida, que vai ser 2.180 menos 582, porque é a dívida líquida que eu estou tratando, né? Dividido por 2.180 menos 582 mais 2.970, que é o equity, né? Isso eu vou multiplicar pelo KD, que é o custo de dívida, que é 12%, e vou multiplicar pelo benefício fiscal, né? Que é 1 menos 0,34. Pronto, aí essa fórmula gigantesca de média ponderada vai me dar o que? O AC. 13,69%. Então, o meu WACC é fruto da média ponderada entre o KI de 16,8% e o KD de 12%. Então deu 13, já esqueci, 3,69, arredondando, 3,68, 3,69. Então, o WACC é 13,7%. Vamos arredondar. Pronto, já tenho o WACC, então eu posso voltar na fórmula da perpetuidade e substituir todos os valores. Fluxo de caixa de 2021 vai ser 393,80 vezes 1 mais G, que é 1,02, porque o G é 2%, e eu divido pelo WACC, que é 16,8%, menos o G, que é de 2%, não é isso? 393,8. Quanto que dá isso? O valor presente dessa perpetuidade, 393,8. Vou fazer aqui. Vai ser igual a 393,80 vezes 1,02, que é o crescimento de um ano para o outro, dividido pelo WACC, que é 13,7
0,137 menos 0,02, certo? Pronto, está aí a fórmula da perpetuidade, o valor presente dela. 3.433. 3.433,13. Então podemos colocar 3.433,13. 3.433,13. Então aqui está em milhões, né? Qual é o valor da ação? Vai ser... O valor justo da ação vai ser esse cara dividido por 150 milhões de ações, né? Que é o que está dando aqui, 150 milhões de shares. Então 3.433. 3.433. Então vou pegar esse cara aqui e multiplicar por... São 3.433 milhões, então vou multiplicar por 1 milhão e dividir por 150 milhões de ações. 22,88 reais. Espera aí, deixa eu só atender o telefone. Vamos revisar aqui. Bom, não, esse valor aqui é do valor, o valor da empresa, né? Não. Eu tenho que subtrair a dívida líquida. Então esse valor presente, deixa eu anotar lá. Antes até do preço da ação, eu tenho que subtrair, né? Então eu tenho aqui que o Enterprise Value. Deixa eu botar aqui a solução final, né? A solução final vai ser Enterprise Value ou Firm Value, né? Como a gente já aprendeu, vai ser igual a 3.433 milhões. A dívida vai ser igual a 2.180 menos 582, certo? Ou seja, isso aqui vai dar a dívida líquida 3.433. Deixa eu fazer lá no Excel. A dívida líquida vai ser indebtedness minus indebtedness plus cash and cash equivalents, que é o sinal trocado, 1.598. Então o valor do equity, né, o valor de mercado do equity vai ser menor do que o próprio equity, né, book value, né? Deu 1.835. 1.835 vezes 1 milhão, né? Dividido por 150 milhões de ações. 12,23, né? É o preço da ação. Então esse aqui é um exercício prático em que você vai ter o preço da ação, né, igual a 12,23, né? O valor do equity que eu esqueci, a subtração dos dois aqui vai dar 1.835. Então o valor do equity, o valor de mercado do equity, né, igual a 1.835.
perceba que ele tem um valor diferente do seu valor contábil, né? A empresa está depreciada. Então o valor justo da ação está abaixo do seu valor patrimonial. Tá bom? Então é isso aí, essa era a ideia. Acho que esse exercício serve para você compreender a dinâmica de um valuation. Eu usei a perpetuidade porque é uma forma mais rápida de chegar no valuation do que usar o período de projeção explícita, trazer a valor presente, depois trazer a valor presente a perpetuidade lá na frente. Então, aqui já dá para ter uma ideia de como é a metodologia que a gente usa para fazer um valuation pelo fluxo de caixa descontado. Tá bom? Então é isso aí. Valeu. Vamos terminar aqui então.